Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, para a gente fazer mais uma aula, né? Agora a aula número 2. Hoje nós vamos falar fundamentalmente sobre literatura informativa, mas vamos dar uma ênfase, hoje vamos dar uma ênfase ao Pero Vaz de Caminha. Hoje vamos falar dos grandes cronistas do século XVI, tá bom? Então, os grandes cronistas do século XVI. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a literatura informativa começa em 1500 com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, nada mais justo que a gente comece a nossa apresentação pela Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, diremos, a Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro texto escrito em língua portuguesa, em terras brasileiras, né? Não é conteúdo literário, viu, gente? É um teor informativo, um teor jornalístico, né? A carta tinha a intenção de comunicar ao rei, Dom Manuel, sobre o primeiro contato dos portugueses com os brasileiros, com os índios. Esta carta, ela tem, a princípio, uma característica descritiva, faz uma descrição da fauna, da flora, do homem brasileiro, né? De como se deu o primeiro contato, a verdade é essa. Linguisticamente, observamos que essa carta é constituída no superlativo absoluto sintético, ou seja, muitas palavras cujo o adjetivo descrevendo, caracterizando, qualificando a terra Brasil está no superlativo absoluto sintético, ou seja, lindíssima, sempre de forma muito exagerada. Seria inclusive uma forma que os portugueses encontraram na carta de fazer a propaganda, de vender a terra Brasil. A verdade é essa, tá certo? Para aguçar nos europeus a curiosidade de conhecer essa terra, de explorar essa terra, de tirar vantagem desta terra, né? E inclusive mostrar para os espanhóis, para os ingleses, que tinha encontrado algo muito interessante, algo muito importante. E que de fato viria a ser. Viria a ser. Brasil foi, durante muitos séculos, a galinha dos ovos de ouro para Portugal. Não resta dúvida, tá bom? Não resta dúvida, né? Eu quero lembrar para você que nós estamos gravando aqui diretamente do Rancho Porã, né? A minha humilde residência é o Rancho Porã. E de vez em quando passa assim uma carapanã, né? E eu espanto assim. Carapanã, para quem não conhece, vocês conhecem por pernilongo ou muriçoca, né? Carapanã é um termo em Guarani, né? Em Tupi-Guarani, muriçoca chama-se carapanã. É um termo, inclusive, muito usado no Brasil, no Pará, em Rondônia, no Amazonas, né? E todos os lugares que fala Guarani, fala Tupi-Guarani, usa carapanã no lugar de muriçoca, tá bom? Por isso, enquanto eu faço assim, porque aqui onde eu estou estava fechado e aparece de vez em quando, mas não tem muito não, tá bom? Bom, vamos voltar falando sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Olha, nessa carta percebe-se claramente a forte intenção de exploração da terra, de exploração do homem, inclusive de expansão da fé cristã. No momento em que diz, o Caminha escrevendo para o rei, ele diz assim, depois de descrever uma série de coisas que tem, você vê aí no seu livro didático, tem no seu livro didático esse fragmento e muitos outros fragmentos da carta, tem um momento que diz assim, o melhor que Vossa Alteza possa fazer por esse povo é dar-lhe a salvação. Olha só que coisa. Eles acreditavam que os índios iriam para o inferno, pelo menos eles estão dizendo, que os índios não teriam salvação, já que não conheciam o cristianismo. Então o melhor seria dar-lhe a salvação, ou seja, trazer o cristianismo para o Brasil, apresentar o cristianismo aos índios. E isso vai colaborar fortemente para a vinda da Companhia de Jesus para o Brasil, que ele será o assunto da nossa próxima aula, Literatura dos Jesuítas. Ok? Tá todo mundo entendendo? Então vamos seguir em frente. Bom, além da Carta de Pero Vaz de Caminha, ou além de Pero Vaz de Caminha, existiram outros escrivãos, outros aventureiros, outros cronistas, e eu quero elencar com você aqui agora, tá bom? Você vai conhecer o que tem nos seus livros, que no seu livro didático tem os principais, né? E nós temos também outros que não estão no seu livro, mas é minha obrigação ética, moral, profissional, de dizer para você
sobre outros escritores, tá bom? Então, outros cronistas, na verdade. Anota aí, você anota aí. Vou falar bem devagarzinho para você tomar nota. Vamos lá, os principais. Pero Vaz de Caminha, Pero Lopes de Souza, Pero Magalhães Gândavo, olha, são 3 Pero, hein? Pero Vaz de Caminha, Pero Lopes de Souza e Pero Magalhães Gândavo. Gabriel Soares de Souza, Fernão Cardim, Hans, este é alemão, H-A-N-S, Hans, Standes, S-T-A-D-E-N, tá? É Hans Standes. Esse alemão, olha, então veja só, nesse conjunto que eu citei dos principais cronistas, a gente percebe que não só tem português, espanhol, inglês, alemão, francês, holandês. Para o Brasil vieram muitos navegantes, vieram muitos aventureiros, muitos exploradores, tá bom? E todos eles escreviam aventuras, experiências sobre o Brasil, para a Europa, para comunicar a seus superiores, para comunicar a seus governantes as relações que mantinham aqui, tá certo? Então, são documentos. E eu gostaria de deixar para você um documento muito interessante para você fazer uma literatura comparada entre a Carta de Pero Vaz de Caminha e um outro livro. A Carta de Pero Vaz de Caminha, gente, só entrando em detalhes, ela tem em torno de 67 páginas. Ainda hoje existe originalmente essa carta, tá bom? Está em Portugal, é um museu, é um documento que eles valorizam muito. Durante muito tempo, essa carta ficou isolada lá no arquivo. Depois de alguns séculos, resolveram publicar, quando descobriram de fato que o Brasil era algo muito importante para Portugal e que valia a pena documentar isso, publicar essa carta, tá bom? Inclusive, só observação, o Pero Vaz de Caminha nunca soube se essa carta chegou ou não à mão do rei, para que ele mandou. Porque saindo do Brasil, Pero Vaz de Caminha seguiu sua viagem para as Índias. E aí depois ele vai sofrer um naufrágio, vai morrer, e nunca soube se essa carta de fato chegou ou não à mão do rei. A verdade é que a carta chegou à mão do rei, tá certo? E hoje é um documento histórico muito importante sobre o Brasil. Você está me entendendo direitinho? Apesar da distância, a gente se entende, não é verdade? Legal. Olha só. A tarefa que eu deixar para você é o seguinte: você vai acessar a internet, obviamente, e vai estudar fragmentos da Carta de Pero Vaz de Caminha. Também tem aí no seu livro didático. E depois você vai ler outros fragmentos. Mas que fragmento agora? Agora de um livro chamado Viagem ao Brasil. Viagem ao Brasil, de Hans Stander, do alemão Hans Stade. Isso, Hans Stade. Você vai colocar lá na internet, botar Viagem ao Brasil, de Hans, H-A-N-S, isso, aí, S-T-A-D-E-N, Hans Stander. Você vai ler fragmentos desse livro Viagem ao Brasil, e eu gostaria que você fizesse comparações entre o índio que Caminha encontrou e o índio que Hans Stander encontrou no litoral paulista, em Taubaté. Um índio guarani, extremamente agressivo, inteligente, mantinha relações comerciais com os franceses, inimigo dos portugueses e dos espanhóis. E aí você vai entender que o homem brasileiro, ele não era igual em todo o território brasileiro. O homem brasileiro, o índio brasileiro, ele tinha cultura, costumes e hábitos diferentes. Inclusive, esse que Hans Stander encontra é antropófago, come seus inimigos. Então, um livro maravilhoso que dá um relato antropológico de como era o índio brasileiro e não apenas o relato que nós conhecemos de Pero Vaz de Caminha. Aquele índio pacato, passivo, que tinha medo de galinha, não gostou de vinho, um índio que inocente. E não era esse o retrato único do homem brasileiro. Havia muitas falanges indígenas no Brasil, uma divisão territorial
de índios muito grande, de nativos, de ameríndios. E eu gostaria que você se aprofundasse nesse estudo, tá certo? Lendo fragmentos da Carta de Pedro Vaz de Caminha, que fala sobre o índio brasileiro, e fragmentos do livro Viagem ao Brasil, do alemão Hans Stander, para que você possa fazer esse estudo antropológico. É muito importante para você que está fazendo o primeiro ano, é muito importante para você que está fazendo o terceiro ano, tá certo? Revisão para o Enem, porque compara no estudo antropológico culturas, hábitos do homem brasileiro no início do século XVI e você vai compreender o homem brasileiro hoje, tá bom? Obrigado por sua atenção, foi um privilégio, foi na verdade uma satisfação ter você nessa aula comigo e convido você para a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre quinhentismo brasileiro, agora literatura dos jesuítas, tá bom? Literatura jesuíta. Beijo para você no coração, ó, tô morrendo de saudade, diretamente aqui do Rancho Porã, para você aí em Bananeiras, no Colégio Máximo, ou você em todo o Brasil, isso vai para a rede social e todo mundo assiste em todo lugar, tá bom? Tchau, até a nossa próxima aula. Eu estou morrendo de saudade. E foi bom demais estar com você, porque toda vez que a gente se encontra é bom demais.